Neste módulo, nós vamos tratar sobre a inclusão de pessoas deficientes habilitadas ou então pessoas reabilitadas pelo INSS no ambiente de trabalho. Quais são as atitudes que a empresa deve adotar, com, então, obviamente, a colaboração de seus funcionários, notadamente das pessoas que fazem parte da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, para proporcionar a esta pessoa um ambiente seguro em que ela possa ser efetiva e eficaz na execução de suas atividades, não sendo discriminada ou colocada, de repente, em atividades para os quais, né, ela possa oferecer um risco para si ou para outros, ou então que ela tenha, de repente, situações que possam levar a algum tipo de constrangimento pela deficiência. Em primeiro lugar, temos que ver se a empresa tem ou não necessidade de ter uma cota mínima de funcionários que sejam deficientes, habilitados ou de reabilitados. Tá? Nem todas as empresas precisam, e as que precisam têm um percentual conforme o número de funcionários que fazem parte do seu quadro. Claro que uma empresa que não é obrigada a ter cota, ela pode contratar pessoas, ela não está impedida. Mas quais são, então, as empresas que precisam ter essa cota de deficientes? Conforme o artigo 93 da Lei 8213, empresas com 100 ou mais empregados é que estão obrigados a ter um percentual que vai variar conforme o número de funcionários. Então, uma empresa que tem de 100 a 200 funcionários precisa ter uma cota mínima de 2% de funcionários nessa condição. 201 a 500, 3%, 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.000, então, 5%. Tá? Dos funcionários enquadrados nesta situação. A reabilitação profissional ela está prevista no artigo 89 da Lei 8213, e é aquela pessoa que está em benefício de auxílio-doença e por algum motivo, que aí vai ser avaliado pelo INSS, ela tem uma restrição para o retorno normal à atividade que ela exercia antes. Então, ela passa por um processo de seleção em que ela vai receber uma qualificação às custas do INSS, da Previdência Social, e ao final desse processo ela vai receber um certificado no qual está, então, colocado que ela é uma pessoa reabilitada e também vai constar quais as atividades que ela pode executar, quais as limitações que ela vai ter. Ela pode voltar para a mesma empresa ou ir para outra empresa diversa daquela que ela talvez estivesse trabalhando. Então, ela serve para preenchimento da cota. Basta ter essa certificação do INSS, não precisa de nenhum documento médico específico para complementar então, esse certificado recebido. Afora isso, daí nós temos as pessoas que são consideradas deficientes, por vários motivos que eu vou abordar, mas que têm que ser pessoas habilitadas. Então, o termo é PDH, é uma pessoa portadora de uma deficiência, mas habilitada para o trabalho. Então, ela não pode ter uma deficiência que leve ela a uma incapacidade. Então, a empresa tem que acolher pessoas que possam efetivamente trabalhar, com limitações. Também não se enquadra toda e qualquer alteração no organismo. Tá? Então, existem itens que são abordados, que devem ser avaliados pelo médico, não necessariamente o médico do trabalho da empresa, pode ser qualquer médico, né, que vai emitir, conforme o quadro, um atestado, né, de que aquela pessoa é deficiente, está habilitada e pode, então, entrar para a cota da empresa. Quais são as situações? Né? Nós temos aqui o Ministério da Economia, ele, então, colocou um manual em que é possível ter a caracterização de todas as deficiências. Né? Então, dentre outras, nós temos uma deficiência física, de diversas situações
possíveis. Uma delas é alteração de força. Quais são as situações que se enquadram aqui? Então, uma monoplegia, uma monoparesia, uma tetraplegia, uma tetraparesia, quer dizer, uma perda de movimentação, seja por um dano neurológico ou outro qualquer, significativo de dois membros superiores ou de dois membros inferiores. Dos 4 membros, aí seria uma pessoa que dificilmente vai se enquadrar como deficiente, porque não vai estar habilitado. Então, vamos pensar mais naquela pessoa que tem uma paralisia de um membro superior, ou então aquele cadeirante, que pode executar atividades que não exijam, por exemplo, realizar esforço físico, transporte manual de cargas, manipulação, operação de máquinas. Então, várias situações para as quais ela poderia, mesmo deficiente, estar habilitada para o trabalho. Que outras situações que nós temos aqui? Alterações articulares. Tá? Então, tem uma lista de situações de alterações articulares, de alto a baixo, que tem que ser significativa. Então, uma perda em grau máximo de movimentos de qualquer segmento da coluna vertebral, uma perda de movimento em grau máximo importante de movimentos da mandíbula. O mais habitual é nós ter perda de movimento, que não precisa ser em grau máximo, mas em grau médio, uma restrição importante de movimentos do ombro, do cotovelo, do punho, dedos da mão, aí tem que ser o primeiro e o segundo, e tem que atingir a articulação metacarpo-falangiana, ou a interfalangiana. Então, é uma perda importante de movimento do primeiro ou do segundo dedo. Menos frequente, mas também uma perda de movimento da articulação coxo-femoral, da articulação do joelho ou do tornozelo. Mas, reitero, para aquela atividade, aquela pessoa tem que estar habilitada e para aquela atividade tem que ter uma redução importante da capacidade para o trabalho. Então, não é analisado apenas essa situação de ter uma redução de movimento articular. Tem que ser uma redução que seja compatível e que ofereça restrições aí para o trabalho para a qual ela vai ser selecionada na empresa. Enquadrado também em ostomias, que é, então, quando ela for definitiva e não uma ostomia que seja temporária. Por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia do intestino e fica com uma colostomia, mas que vai operar depois de alguns meses. Ele não vai se enquadrar como deficiente porque ali adiante ele vai ser corrigido. Agora, se por algum motivo aquela colostomia, ileostomia, urotostomia for definitiva, essa pessoa pode entrar na cota dos deficientes. O nanismo, aí não existe um critério definitivo ou legal para definir a altura, existem referências médicas, uma que é utilizada então pelo Ministério da Economia, pelo auditor. Ele considera que nanismo para homens seria uma altura inferior a 1,45 e para mulheres inferior a 1,40, independente do motivo. Pode ser um motivo genético, endócrino, enfim, são várias as possibilidades de nanismo, mas a altura considerada então limítrofe seria essa de 1,45 ou 1,40, dependendo de ser do sexo masculino ou feminino. E, obviamente, se tratando de adulto. Nós vamos falar de uma criança que vai ter essa altura de maneira normal. Amputação, ausência ou deformidade de membros. Eu deixei aqui bem grifado porque tem que ter uma limitação funcional. Isso é importante de frisar, porque eu faço várias análises, a pessoa lá não tem o primeiro dedo, mas a atividade que ela executa não exige a utilização daquele primeiro dedo da mão. Então não há uma restrição funcional. Tem que ter uma restrição funcional, essa pessoa tem que ter uma limitação e, ao mesmo tempo, a atividade que ela vai executar tem que ser possível. Então, dentre as situações
em que há limitação funcional e que aí pode haver o enquadramento, nós temos aqui para membros superiores, então, a perda de uma mão, né? Perda de segmento ao nível acima do carpo, é perder uma mão. A perda de segmento do primeiro dedo, que é o polegar, desde que atingida a falange proximal. O polegar tem duas falanges, então não adianta perder só metade do polegar, tem que perder mais do que metade. O primeiro osso ali tem que ser atingido. Assim como o segundo dedo também tem que ter uma amputação que atinja, aí são 3 falanges, são 3 ossinhos, que atinja a falange mais próxima, a falange proximal. Se perder só as duas posteriores, ele não enquadra, né? Porque uma das exigências é ter essa amputação e também aí, obviamente, uma limitação. Se for qualquer um dos outros 3 dedos, aí teria que ter uma amputação ao nível dessa falange proximal e mais uma perda de um outro dedo, parcial. E se forem amputações múltiplas de 3 ou mais dedos, aí não tem esse critério de ser uma amputação tão importante que atinja a falange proximal. Então, aí ele enquadraria pelo fato de ter que seja uma amputação pequena de 3 ou mais dedos, ele vai caracterizar e vai enquadrar como então uma perda significativa de membro. Tá? De membros inferiores, aí nós temos aí uma situação de perder, por exemplo, o primeiro dedo, desde que atinja a falange proximal, ou atingir 2 ou mais dedos, atingindo pelo menos a falange proximal. É difícil de você colocar uma pessoa que tem perda de dedos dos pés, porque praticamente nenhuma atividade vai ter uma redução significativa da capacidade para o trabalho. Então, há a perda, mas não há redução da capacidade funcional daquele pé que vai usar um calçado, enfim, vai trabalhar de maneira normal. O que nós temos para o membro inferior seria uma amputação do pé, daí sim, aí se usar uma prótese, uma órtese, enfim, para suplantar e conseguir trabalhar, né? Uma amputação parcial de perna, uma amputação de membro inferior, usando então uma perna mecânica, é caracterizado aí sem dificuldades como um deficiente, que aí, dependendo da atividade, vai ser habilitado ou não. Tem outras situações aqui, então o encurtamento de membro inferior que altera a marcha, então habitualmente seria um encurtamento de 4 ou mais centímetros, que é o que enquadra para auxílio acidente, os critérios são os mesmos, né? Então uma redução inferior a isso não seria enquadrável. Tá? Alterações de voz, então aquela pessoa que tem fenda palatina e não consegue corrigir, tem dificuldades de comunicação por causa da fala, tem uma gagueira importante que ela não consegue tratar de maneira alguma. Isso aí pode ser um critério para definir a pessoa como deficiente, tem que ter um laudo de um fonoaudiólogo, de uma fonoaudióloga para caracterizar essa deficiência, mas é uma situação enquadrável. Deformidades estéticas, aí as mais variadas, é uma situação difícil também de avaliar, teria que ser uma cicatriz, uma alteração de morfologia evidente, por exemplo, no rosto, que levasse a algum constrangimento, alguma dificuldade para essa pessoa conseguir se colocar no mercado do trabalho. Então, é possível, tem que ver caso a caso qual é a alteração estética, se ela é ou não significativa, se está causando dificuldade para aquela pessoa ingressar no mercado de trabalho, e aí, como um facilitador, ela poderia entrar nessa cota de deficiente da empresa. A deficiência auditiva, aí não é aquela pessoa que tem, por exemplo, uma perda auditiva induzida pelo ruído, que normalmente ocorre em frequências altas. O critério é ser uma perda auditiva bilateral de 41 ou mais decibéis, a audição normal é até 25 decibéis, perda leve é 26 a 40, então teria que ser uma perda moderada, bilateral nas frequências baixas, de 500, 1000, 2000 e 3000, que há aí então um prejuízo na comunicação. Não está colocado ali se usa ou não usa uma prótese auditiva para recuperar. A definição é ter uma audiometria com essa perda bilateral em frequências baixas.
que às vezes acontece de ter, na média de 500 mil, 2 mil e 3 mil, uma perda de 41 ou mais, e uma outra frequência ali, isoladamente, ser inferior a 40. Isso não importa, é utilizado o critério também, então, da média nessas frequências ser de 41 ou mais decibéis. Tá? E, reitero, daí tem que ser bilateral, tem que ser uma perda definitiva, tem que ter uma audiometria. A audiometria é considerado, então, o documento suficiente para caracterização dessa deficiência. A deficiência visual, daí, não é, como muitas vezes acontece, aquela pessoa que precisa usar óculos. Né? A deficiência tem que ser, então, uma cegueira ou os equivalentes à cegueira, que é ter a visão normal na escala Snellen é 20/20. Então, teria que ter uma perda superior, igual ou superior a 20/60 no melhor olho, com a melhor possibilidade de correção. Então, tem pessoas que têm uma perda visual de 20/80, 20/100, mas usa óculos e fica inferior a esse limite do 20/60. Então, não é aquela perda que corrige com óculos. Aquela pessoa que não tem óculos, não tem nada que consiga corrigir, né, e deixar essa visão normal ou então praticamente normal. A visão monocular também foi enquadrada recentemente, tem um parecer em relação a isso, né, que é cegueira de um olho. Tá? Aí não é uma perda parcial, enfim, tem que ser cego de um olho, né, visão de vultos, de contar dedos de um olho, mesmo que o outro olho seja absolutamente normal. Então, há possibilidade desse enquadramento. Ele só não vai ser uma pessoa habilitada para ser motorista profissional, porque aí sim, para ter carteira de motorista, tem que ter visão bilateral. Então, para todas as outras atividades, ele vai ser um deficiente, vai ser habilitado para executar as outras atividades. Deficiência intelectual, então, de mais fácil entendimento é aquela pessoa que tem um retardo mental, seja leve, moderado e grave. Tem que ser uma deficiência intelectual adquirida antes dos 18 anos de idade, e que prejudique ela de alguma forma na comunicação, no entendimento, no convívio. Tem que ter um laudo aí específico para isso, dizendo que há um retardo mental, que é uma situação definitiva, que é então anterior à idade de 18 anos. Se for 18 adquirida após os 18 anos de idade, também é possível, mas tem que ter um motivo para ter essa deficiência intelectual. Então, déficits ocorridos após os 18 anos, quando há, por exemplo, um histórico de um traumatismo craniano, né, que vai lesar de maneira definitiva, um derrame, um acidente vascular cerebral, ou qualquer outro transtorno que produza uma sequela importante, mas que ocorreu de maneira inesperada por algum motivo, como está colocado ali, um traumatismo craniano, um acidente, e aí, independente de ser após os 18 anos, ele poderia integrar a cota de deficiente da empresa. A deficiência mental ou psicossocial, ali entra agora o autista, há um percentual aí a gente sabe que é significativo de pessoas com autismo, havendo esse diagnóstico, havendo a confirmação por um profissional habilitado de que essa pessoa é autista, ela também pode ser enquadrada como uma pessoa deficiente e habilitada para determinadas atividades. Neste mesmo grupo entram problemas psicossociais, uns transtornos psicóticos, a esquizofrenia, desde que sejam problemas definitivos e não temporários, então uma doença psiquiátrica grave que leve a então uma dificuldade muito grande para o trabalho, significativo para o trabalho, atestado aí por um profissional da área de psiquiatria. As síndromes epilépticas podem ser enquadradas desde que elas tenham efeitos significativos sobre a capacidade de trabalho. Não é pura e simplesmente a pessoa que tem epilepsia e que tem tratamento, vai estar estabilizado. Não é o diagnóstico de epilepsia. É ter uma epilepsia refratária a tratamento ou que pelo tratamento leve a tantos efeitos colaterais que limitem a capacidade de trabalho daquela pessoa. Então são casos específicos, óbvio,
selecionados em que um neurologista vai ter que atestar essa restrição e não o diagnóstico de epilepsia. A deficiência múltipla, aí então, quando tem mais do que uma deficiência, isoladamente, a gente já viu as deficiências motoras, físicas, visuais, auditivas, mas a pessoa pode ter várias deficiências e ser uma deficiência múltipla, e no atestado que vai ser dado pelo profissional vão constar as restrições que aquela pessoa tem. De posse desse atestado, a empresa vai ver, então, qual é a deficiência que ela tem e tem que estar caracterizado pelo profissional que vai assinar esse laudo quais são as dificuldades, quais são as restrições que ela vai ter na execução das atividades na empresa, assim como aquela pessoa que é reabilitada. Então, faz parte desse programa de inclusão, então, selecionar adequadamente, né, e proporcionar adequação, se for o caso, no ambiente de trabalho. Aí vai depender, claro, de qual a deficiência aquela pessoa tem. Se nós pegarmos, por exemplo, um cadeirante, a pessoa vai ter que dar acessibilidade para essa pessoa poder entrar, se locomover dentro da empresa, ir ao banheiro, ir ao refeitório, se deslocar para o trabalho, né? Se forem outras deficiências físicas, a pessoa que tem, por exemplo, uma perda lá de movimento de mãos, de punhos, uma perda de segmentos, dependendo da atividade, vai precisar uma adaptação, por exemplo, numa máquina, num equipamento, no mobiliário, né? Se a pessoa é auditiva, seria então necessário que os colegas de trabalho consigam se comunicar, que a empresa proporcione, por exemplo, um curso de Libras para quem vai ter contato, para todos ou para pelo menos alguns, coloque cartazes lá com Libras. Se tiver uma deficiência visual, então um iluminamento adequado, sinalizações, enfim, ter condições de segurança para aquela pessoa se deslocar e não sofrer um acidente. Então, enfim, são várias, dependendo de cada situação, necessidades que a empresa precisa ter, né? Desde também o interesse e a utilização de mecanismos de seleção, né? Então, procurar essas pessoas, entrar em contato com a APA, com a APADA, para ver se existem pessoas interessadas, né? Divulgar na mídia. A questão boca a boca, você que faz parte da CIPA, vê pessoas que de repente você conheça, que podem ser selecionadas como deficientes, que podem trabalhar na tua empresa, né? Então são atitudes que no conjunto tem que proporcionar uma adequada seleção, e eu reitero aí então a possibilidade daquela pessoa executar as atividades com conforto, com segurança, com eficiência, sem nenhum tipo de constrangimento, né? Por exemplo, você está aqui na empresa porque tu está na cota, né? Vai ter que te comportar, vai ter que trabalhar melhor, mostrar que tu está merecedor disso. São situações que têm que ser evitadas, não só por parte da empresa, mas por parte dos componentes dessa empresa, que são os colegas de trabalho e especialmente, então, um cipeiro tem que ter esse cuidado aí de proporcionar essa adequação da pessoa no ambiente de trabalho, no processo de trabalho normal da empresa.